Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós aguardamos esses minutinhos para que mais pessoas pudessem estar aqui. É uma felicidade sempre que nós podemos levar e estamos aqui com vocês para levar um pouquinho do que a gente conheceu nesses dias aqui. Vocês devem estar acompanhando também os momentos tumultuados, para não dizer alguma coisa maior ainda, no STF, vários julgamentos em matéria tributária, vários julgamentos também em questões de direito fundamental. E hoje a gente vai falar sobre o comércio eletrônico, que é um tema bastante discutido hoje em dia, que alimenta muitas discussões acaloradas. Vão estar com a gente a Ana Paula, nossa sócia em Curitiba, Maurício Barros, nosso sócio em São Paulo, Rafael Nóbrega, nosso advogado no Rio de Janeiro, e vão trazer temas interessantíssimos, né? O julgamento do STF no que se refere à tributação de software. Eu não vou, olha aqui, Maurício, não vou falar o que o STF decidiu, mas vocês vão perceber que é uma discussão que já vem se alongando há mais de 20 anos, e agora o STF decidiu, e sem querer entrar no que o Maurício vai nos trazer, na verdade, essa decisão, será que solucionou os problemas? Será que essa decisão hoje, depois de 20 anos, não julgou uma coisa que hoje já está ultrapassada? O Maurício vai nos dar essa resposta. Rafael vai estar nos brindando, falando sobre o diferencial de alíquota também, foi uma discussão acalorada entre os ministros. E Ana vai trazer um tema que, particularmente, eu sou apaixonada, que é sobre a modulação de efeitos. Especialmente nesses dois casos, o STF modulou os efeitos. É um instituto que veio para proteger, no meu ponto de vista, o contribuinte e o cidadão. Será que o STF está usando esse instituto dessa forma? Será que o STF está se valendo, de fato, da modulação para proteger o contribuinte ou para proteger apenas o Estado? Então, nós vamos ter todas essas discussões. E falando um pouquinho também do próprio comércio eletrônico, nós que acompanhamos essa pandemia desde o ano passado, ela veio, sim, incentivar a movimentação do comércio eletrônico. A mídia especializada, ela traz dados de que o comércio eletrônico ele teve um recorde de faturamento em 20 anos, como se tivesse faturado 20 anos no primeiro semestre de 2020. Ainda também, segundo informações divulgadas, só no primeiro semestre de 2020 houve um aumento de 40% a mais de consumidores em relação a 2019. E esse número totalizou 41 milhões de novos consumidores. É um número bastante significativo. Também, uma análise recente feita por mais de 50 especialistas publicados no The Economist, que mostrou as tendências agora, ainda durante a pandemia e pós-pandemia. Eu não vou me deter aqui falando de todas elas, porque foram mais de 15 tendências, mas nós vamos ter educação offline e online, atendimento telemedicina, e não deixou de constar também o aumento, o desenvolvimento do e-commerce, dessas transações que vão acontecer nesse comércio eletrônico. Então, eu passo a palavra agora para o Maurício, para que ele comece a exposição. Obrigada a todos mais uma vez e esperamos que vocês aproveitem bastante o nosso evento. Também gostaria, antes de passar a palavra, Maurício, de dizer que nosso evento está sendo gravado. Nós vamos disponibilizar após o evento no nosso canal no YouTube. Também aproveito e convido a todos para que possam nos assistir nos nossos podcasts no Spotify, no JUS 360, em que nós trazemos notícias atuais de julgamentos, legislação, discussões que são importantes a todos os nossos clientes, parceiros, inclusive aos nossos próprios colaboradores. Obrigada a todos, Maurício. Obrigado, Anete. Bom dia a todo o nosso público. Bom dia aí às minhas colegas e meu colega de escritório. Satisfação estar aqui com todo mundo. Como a Anete anunciou, né, é um tema que está aí na pauta do dia, né? São temas, né, que estão na pauta do dia e tocam aí o comércio eletrônico, né, que teve um crescimento anual, sempre teve, né, um crescimento anual acima das taxas de crescimento dos países, né, e não foi diferente agora no nosso estado de pandemia, e pelo contrário, né, foi até muitas empresas tiveram que se reinventar e usar aí
a internet para poder fazer as vendas diante do fechamento de lojas, etc., né? Mas o meu tema aqui, em específico, é uma questão, como a Anete já colocou, que está há muito tempo, né, esteve muito tempo dando uma definição do Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos aí uma questão que envolve CMS e ISS, né? Aqui no microfone está fazendo barulho, né? CMS e ISS, né? Então, na Constituição de 88, né, nós tivemos aí uma definição, na verdade já tínhamos, né, na época do ICM, do ISS, a Constituição de 88 fez foi colocar alguns serviços também de competência dos estados, mas aquela divisão de mercadorias e serviços, né, em 1978, quer dizer, uma realidade de negócios, né, uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Então, o contexto fático foi em que a Constituição foi promulgada é totalmente diferente. Está chiando ainda o microfone? Não. Melhorou agora? Sim, Maurício, eu acho que é o fio que está É o fio, né? Vou tentar ficar parado aqui. Então, eu me mexo um pouco para falar. Então, a gente tinha essa divisão, né? Mercadorias de um lado, serviços de outro, né? Que foi um fator de divisão das competências, né? E, na época, a gente tem que lembrar que o que se fazia com softwares, né? O meio de consumo dos softwares era atrelado a um meio físico, né? Então, a pessoa ia numa loja, né? E comprava uma caixinha, né? Com um disquete, depois com um CD, e o software estava gravado nessa mídia, e a pessoa saía da loja, né, com uma sacola, né, carregando esse software, né? Então, existia ali uma materialização do consumo, e a gente tinha um conceito histórico de mercadorias como algo tangível, né, algo corpóreo, colocado, né, ao comércio, né, ao mercado, né, da mercadoria, né, para o consumo em massa, não é? E do outro lado, serviços como o fazer humano específico feito em prol de um terceiro, né, que contrata o prestador, né? Então a gente tinha essa discussão. Na verdade, até o conceito de serviço em 88 era um pouco mais amplo, né? Depois que o Supremo foi na linha da obrigação de fazer, mas existia esse elemento imaterial, né? Então, tudo aquilo que fosse imaterial, a utilidade imaterial seria um serviço, né? E aí o software, né, como um programa de computador, né, fruto de uma atividade estritamente ou exclusivamente intelectual, né, passava, né, por um processo de compra e venda de alguma coisa física, porque saía da loja, etc. Então ficava nesse meio de campo aí, né, entre mercadoria e serviço, não é? E aí pouco a pouco, né, esse consumo tomou aí uma proporção mais importante, começou a chamar a atenção, né, dos estados, porque na época a lei do ISS ainda não previa, né, a tributação especificamente sobre o licenciamento de software, e como havia esse consumo por meio de uma mídia física, os estados começaram a prestar atenção nisso para cobrar o ICMS, né? Então, a gente tem notícia de que em 92 a gente tem ali uma lei de São Paulo que dispensa o recolhimento do ICMS sobre o programa de computador até a data da publicação desta lei, ou seja, né, dizendo então que dali para frente incidiria o ICMS sobre os programas de computador, né? Então, ali foi uma manifestação legislativa que, salvo engano, foi a primeira. Essa lei, né, uma discussão envolvendo esta lei de São Paulo, chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? Então nós tivemos em 1998 um julgamento, e até esse último julgamento aqui do Supremo ainda era o principal referencial de jurisprudência com relação a esse assunto, né, que é o recurso extraordinário 176626, né? E nesse julgamento é curioso, né? A decisão ela é muito clara de distinguir suporte físico e programa, né?
Então, o caso concreto ali ficou evidenciado que o comerciante não era licenciado, não licenciava, apenas vendia o suporte, né? E o Supremo decidiu o quê? Que sobre as operações de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computador, efetivamente não podem os estados instituir ICMS. Mas, considerando que o software ele circulava numa mídia física, né? Então, quando era, e aí palavras do Supremo, né, materializado num corpus mecânico, né, esse palavrão, esse termo esquisito em latim, mas enfim, em algo físico, né, poderia sim haver a instituição, a cobrança de ICMS, porque o corpus mecânico, ou seja, a mídia física, sim, representava uma mercadoria, né? Então, houve uma divisão bem clara, né? E uma posição do Supremo bem clara de que não poderia incidir ICMS sobre o programa, mas apenas sobre a mídia física. Mas, claro, essa decisão foi tomada aí por estados como um sinalizador de que sim poderia haver ICMS sobre esta operação de circulação de software. Okay? Agora, então, foi um julgamento, como eu disse, que foi muito referenciado, né, serviu muito de fundamento, principalmente para os posicionamentos dos estados. Agora, é curioso, né, que foi um julgamento de uma turma, ou seja, não era do plenário do Supremo Tribunal Federal, como ocorreu agora com esses julgamentos mais recentes, né? E foi um caso em que o recurso não foi conhecido pelo Supremo. Então, não houve análise de mérito, né? Por uma questão do recurso da Fazenda, né, que foi direcionado ali sobre alguns fundamentos, enfim, não vou entrar em detalhe para não tomar muito tempo, mas por uma questão de como a Fazenda manejou o recurso, ele não foi conhecido. Então, vejam, é uma decisão que, de certa forma, tinha uma fragilidade, né, sob o ponto de vista contextual. Mas, como eu disse, ela foi fundamental para um paradigma fundamental para a discussão durante muito tempo, até outro dia, para ser mais específico. Aí, a gente tem, em 1998, uma lei do Mato Grosso, né, bastante pioneira, podemos dizer assim, que determina a incidência do ICMS sobre as operações com programas de computador, né? Adquiridas ainda que via download, tá? Isso foi bastante pioneiro na época, né? Então, essa lei já previa então, a incidência sobre o download. E no ano seguinte, né, em 98, houve aí uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que foi impetrada, né, contra esta lei do Mato Grosso, que é justamente a ADI 945. Né? Então, vejam, uma lei de 98, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade proposta em 99, que teve o desfecho só agora. Então, vocês vejam, a gente está falando de tecnologia aqui. Né? Então, como a NET já anunciou no começo, né, será que os julgamentos eles estão atuais? Porque a gente está falando de algo que pelo menos no âmbito aí, empresarial, já menos utilizado, né? Hoje, o acesso a softwares na nuvem é mais corriqueiro, né? Ao menos no âmbito empresarial, né? E a gente tinha essa discussão do download do software que até agora, só agora, dizendo, teve aí um mas aí, depois a gente teve um julgamento de mérito do Supremo Tribunal Federal, também da primeira turma, ou seja, em 99, um julgamento que partiu da premissa do julgamento do ano anterior, né? Então já aplicou aquela jurisprudência como se fosse uma definição do Supremo com relação à questão, né? E decidiu no mesmíssimo modo, né? Então, quando tem ali a mídia, pode haver a incidência do ICMS, porque existe essa circulação da mídia física, que era uma mercadoria. Mas aí, em 2003, a gente tem uma mudança bastante importante no cenário, né? Porque é publicada a Lei Complementar 116, né? Que foi a nova lei do ISS, do Imposto sobre Serviços dos Municípios. E aí são incluídos 2 itens, né, relacionados aos programas de computador. O item 1.04, elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos, e o 1.05, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador. Né? Então, o licenciamento do software passou a constar na lista do ISS. Né? E sabemos
se algo está na lista do ISS como um serviço, né, em tese, não pode haver incidência do ICMS, porque é uma opção do legislador complementar por um tributo e não pelo outro. E uma das funções da lei complementar, além de dizer quais são os serviços tributáveis pelo ISS, né, especificamente com relação a esse imposto, também dirimir, apaziguar, resolver conflitos de competência. Então, se tiver alguma situação concreta que possa ensejar a cobrança de mais um imposto, né, então a lei complementar serve para resolver qual é o imposto devido. Mas, sem prejuízo disso, né, os estados não voltaram, né, com suas intenções, né, como São Paulo começou a tributar, e aí houve alguns movimentos, né, e aí São Paulo começa, na verdade, alguns estados começam um movimento ali por 2007, mais ou menos, de apenas tributar a mídia física. Então, o contribuinte alguns estados adotavam o dobro da mídia física, São Paulo era assim, Minas, enfim, alguns só o valor da mídia física mesmo, né? E então o ICMS só incidia sobre parte desta operação. Então, o sujeito ia na loja, saía com a caixinha debaixo do braço, mas o lojista só pagava ICMS sobre um valor da mídia, que, né, é um valor bastante irrisório diante do valor do programa de computador, né, que aí sofria aí a incidência do ISS em tese, né? Então, como o ICMS era muito marginal na operação, as empresas acabavam recolhendo, não havia muita discussão, porque o valor não era relevante, e era melhor não comprar briga com o Estado, né, com os estados. Então, agora, o curioso é que os estados, quando instituem essa tributação sobre a mídia, e aí o ofício do Estado de São Paulo, falando especificamente das razões que o levaram a tributar apenas a mídia, não é que estava respeitando a lei do ISS. Olha, eu não vou tributar o programa porque tem uma lei dizendo que eu não posso. Curiosamente, não foi essa a fundamentação, mas foi garantir a competitividade do Estado. Né? Então, veja, eu vou tributar menos porque eu quero ser mais competitivo diante de outros estados. Isso está num ofício, o que é bastante curioso. Agora, é uma situação que era absolutamente ilegal, né? Por conta existe uma regra de ouro, né? Se está alguma coisa na lista do ISS, não pode ter ICMS, a não ser que a própria lista preveja a incidência dos dois tributos. E na lista do ISS, quando eu falava do licenciamento do software, não constava uma exceção para a incidência sobre o suporte físico ou a mídia. Muito bem. Então, a gente chega num ponto ali em 2010, né? Eu estou só fazendo esse histórico que é importante para a gente entender a decisão que foi tomada agora e contextualizá-la. Em 2010, a gente tem o julgamento da medida liminar, da cautelar, naquela DIN de 99. Então, veja, a gente tem 99, 98 tem a lei, 99 a DIN ela é ajuizada. Em 2010, se julga a medida cautelar. Ou seja, 11 anos depois. Em 2010, já se falava em tributação da nuvem. Né? Inclusive, nós fizemos no escritório um evento em 2010 sobre tributação da nuvem. Então, veja, ali a realidade já estava mudando um pouco. Né? E o Supremo ainda estava apreciando uma medida liminar que tratava do download de software. Então, veja que esse descompasso, né, entre realidade e a reação institucional. Né? E ali, o que acontece? A medida, a lei do Mato Grosso, o pedido era que fosse suspensa a aplicabilidade a aplicação da lei, e o Supremo não concedeu a liminar, né? Tendo alguns ministros já sinalizado naquela oportunidade de que o texto constitucional deveria ser reinterpretado, como se tivesse que haver uma atualização conceitual do conceito de circulação de mercadorias, de modo a abarcar também bens imateriais. Isso causou um choque, né, no mercado, enfim, em quem lida com isso, porque ali havia uma sinalização de que aquele conceito de mercadoria como algo tangível, corpóreo, poderia alterar, né, podia ser alterado pelo Supremo, né? Então, foi uma sinalização, mas vejam, ali foi um julgamento de medida liminar, quer dizer, nada definitivo, né? E muitos ministros, mesmo os ministros que votaram e registraram nos votos, né, essa questão da atualização do conceito, né? Alguns deles colocaram, olha,
A lei já está vigente há 11 anos. Que sentido tem a gente suspendê-la agora? Né? Então, uma questão até de uma certa segurança jurídica. Segurança jurídica pende para vários lados, né? Mas, nesse caso, focando no tempo, né, quiseram preservar ali a segurança jurídica. Agora, o curioso é que, em nenhum momento da discussão, né, em nenhum momento da decisão, a Lei Complementar 116 ela é citada. É como se ela não existisse. Né? Uma lei que claramente dizia, né, que que o software deveria se submeter ao ISS. Vejam, não é que esse julgamento foi de um caso concreto em que a parte não alegou a lei complementar, aquela história mais, né, processual. Aqui é uma DIN, né? Então a DIN existe uma certa liberdade dos julgadores, né, para apreciar, porque é um julgamento em tese. Né? Enfim. Logo depois dessa decisão, de certa forma, os estados se sentiram mais fortalecidos para cobrar o ICMS. Né? Então, diversas manifestações existem, os estados dizendo, olha, incide ICMS sobre o programa, né? Só que a gente não cobra, porque a base de cálculo é só a caixinha, então não é uma questão de incidência ou não, é questão de quantificação do ICMS devido. Né? Então, os estados claramente se posicionando sobre favoravelmente a tributação do programa de computador. Né? E aí, em 2015, a gente começa a ter uma virada. Né? São Paulo revoga um decreto que dizia que a incidência era só sobre a mídia, então ele simplesmente revoga, né? Ou seja, ele não chega a dizer a base de cálculo inclui o programa, ele só revoga. Então, claro, ali claramente havia a intenção de cobrar o ICMS sobre tudo. Isso depois foi confirmado por consultas e decisões normativas da CAT. Outros estados também fazem um movimento parecido. E no mesmo ano, 2015, vem o convênio 181 de 2015, tá? Que, daquele jeito que o CONFAS adora, né, legislar, né, primeiro que acha que é CONFAS achando que é Congresso, né, que é matéria de lei complementar, mas, enfim, vamos ditar normas gerais aqui, mas o jeito CONFAS de fazer, de se atualizar, né, com a realidade, isso acontece muito com o Telecom, né, identifica que existe uma operação, identifica que talvez os estados estejam cobrando, então finge que aquilo sempre foi tributado e dá uma anistia, dá uma remissão, dá um benefício fiscal. Né? Então, esse convênio é nessa linha, né? Autorizamos os estados a reduzirem a base, a perdoarem dívidas passadas, enfim, né? Como se aquilo sempre fosse tributado e não era, né? Como se fosse em controvérsia, né? A tributação dos softwares, né? Mas aí, curiosamente, logo depois, né, São Paulo, que começou essa história, publica um decreto dizendo, espera um pouquinho, a gente não vai cobrar ainda, porque a gente não sabe ainda algumas coisas, local da ocorrência, para onde é devido, vamos esperar a gente definir isso. Quer dizer, uma clara demonstração de que isso nunca foi, nunca poderia ter sido tributado, porque a gente não tinha. E aí, olhando a lei do ICMS nacional, a lei geral e toda a legislação, ela é toda voltada para bens físicos, né? Não para bens digitais ou incorpóreos, né? Saída de estabelecimento, quer dizer. Aí, em 2017, vem um convênio, que é o 106, né? Que aí sim dita aí as regras gerais, entre aspas, né? Aspas, porque isso não é matéria de convênio, mas dita ali as regras gerais para cobrança do ICMS, não apenas sobre os softwares, mas dessa vez sobre os bens digitais. Aí o convênio até amplia de uma forma bastante grande. Né? Então, qualquer coisa que circule digitalmente em massa, né, para consumo de massa, em tese, poderia ser tributado pelo ICMS. Né? E aí esse convênio foi internalizado por quase todos os estados. Bom, aí chegamos em 2020, né? Na verdade, nós tivemos algumas ações diretas de inconstitucionalidade sendo propostas. Além dessa de 1999, a gente teve uma ADIM contra esse convênio, a gente teve algumas ADIMs contra algumas legislações de alguns estados. E aí, essas ADIMs foram reunidas, mas por alguma razão, em 2020, apenas duas foram julgadas em conjunto, que foi essa mais antiga e a 5659, né, que tinha como objeto uma legislação de Minas Gerais, tá? Alguns decretos de Minas Gerais e a própria Lei Complementar 87, né, no sentido porque a Lei Complementar 87, como eu disse, né, que é a Lei Geral do ICMS, não fala absolutamente de nada de bens digitais ou de operações com mercadorias não tangíveis, né?
mas ali foi um pedido de declaração de constitucionalidade sem redução de texto, ou seja, uma interpretação conforme, para que não houvesse a possibilidade de cobrança sobre o software, né? Então, aí o que aconteceu, né? Houve uma vitória dos contribuintes, né? No sentido de não incidir o ICMS, né? Então, aquilo que foi ascunhado, esboçado em 2010 no julgamento da ADIM, de certa forma não prevaleceu. Mas eu digo de certa forma, né, porque o Supremo Tribunal Federal, nesta decisão, ele não afasta. Aliás, o voto do ministro Toffoli, que foi o relator de uma das ADIMs, e o voto vencedor e condutor da decisão na outra, em diversos trechos, deixa ali, bem claro, né, que o ICMS apenas sobre bens corpóreos não mais prevalece, né? E que, em tese, o software pode ser considerado, entre aspas, bem digital incorpóreo, é o termo que é usado, né? Depois ele até usa mercadoria também. Então, pode se sujeitar ao ICMS. Isso está no voto do ministro Toffoli, e isso foi o que prevaleceu, né? Em algum momento, ele até coloca ali o paralelo com a energia elétrica. Olha, energia elétrica também não é corpóreo e tem esse do ICMS. Claro que a energia elétrica já está na Constituição que tem, né? E o constituinte originário colocou lá, ou seja, então nem poderia ser diferente. Mas ele usa essa comparação. Então, assim, nós tivemos num pano de fundo da discussão. Olha, aquilo que incorpora o digital, em tese, pode sofrer a incidência do ICMS, mas não sofrerá a incidência do ICMS, né? Depois a gente vai ver a modulação, né, que a Ana Paula vai falar, então não vou entrar nisso, mas não tem fato gerador de ICMS por duas razões, né, por dois fundamentos, né? Primeiro, o ICMS deve incidir apenas sobre a transferência da propriedade. Então, isso está em linha com um julgamento até contemporâneo aí a essa decisão, né, do segundo semestre do ano passado, de que não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, né, o raciocínio é o mesmo, tem que haver troca de titularidade, isso é um assunto também que sempre foi polêmico no ICMS. Então, como no licenciamento, no licenciamento do direito de uso de computador, não existe uma transferência de propriedade, o licenciante, né, ele continua, em tese, né, a gente pode ter operações diferentes, mas, em princípio, né, quem licencia tem o direito autoral sobre o programa de computador, a gente está falando de direito autoral, no fim das contas, né, é uma propriedade intelectual, ele permanece com a propriedade intelectual. Então, não existe a transmissão desse direito, tá? No licenciamento de uso, né, que, no fim das contas, eram aí o foco das discussões, tá? E o outro fundamento é o fato de haver uma lei complementar do ISS dizendo que licenciamento de uso de software é serviço, né? E aí o Toffoli faz uma digressão com relação a toda a jurisprudência do STF sobre o conceito de serviço, e ele conclui que é uma operação mista, né, o licenciamento de software também, porque ele diz, olha, existe um fazer intelectual, um fazer humano intelectual na criação do software, e depois isso é exteriorizado sob várias formas, né, inclusive o licenciamento de uso. Tem um trecho do voto que está até bem didático, ele coloca ali A, B, C, D, E, ele deixa ali tudo bem claro, né? Então, tivemos essa decisão favorável ao ISS e não ao ICMS. E aí, só até para a gente abrir os questionamentos, as provocações que eu vou fazer aqui, a lei do Mato Grosso, que fique bem claro, o que foi declarado inconstitucional, diz operações com programas de computador. Então, a decisão declarou inconstitucional a incidência do ICMS sobre operações com programas de computador. Já a segunda ADIM, ela era mais específica, né? Foi dada a interpretação, conforme a Constituição Federal, para excluir a incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão de direito de uso de softwares. Então, ela fala especificamente de licenciamento e ela, enfim, ela é até um pouco mais abrangente na fundamentação. E a gente tem ainda, como eu disse, pendentes de julgamentos ainda
algumas ADINs, tem uma que é especificamente da legislação de São Paulo, e tem outra que está sendo muito aguardada, que trata do convênio 106, dos demais bens digitais, digamos assim, né? Então, assim, ficaram algumas questões em aberto, né? Então, o que eu falei por último, outros bens digitais, como é que fica, né? Essa decisão se aplica diretamente a eles ou não, né? Veja, a gente tem ali alguns... É claro que ela fala de software, não fala de outros bens digitais e vai ter esse julgamento, mas ela dá alguns parâmetros, né? Tem que ter a transferência de titularidade e um outro fundamento que é estar na lista de serviços. E a gente já tem ali um item que foi incluído na lista do ISS, que é o 1.09, que coloca ali, né, a disponibilização sem cessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem, texto por meio da internet, como passíveis de ICMS. O streaming, né, aquele item que foi do streaming, né, que foi incluído no final de 2016. Né? Então, assim, ali sem cessão definitiva. Será que pode haver, então, uma operação dessas com esses conteúdos com cessão definitiva? Né? Me parece estranho, né? Porque quando você cede definitivamente, você cede o direito autoral. E aí me parece também que não seria uma mercadoria, porque você está vendendo alguma coisa exclusiva. Não é para consumo em massa. Então você tira essa acepção de mercado. Não é algo posto ao mercado, né? Para qualquer um adquirir. Então, me parece difícil, mas enfim, temos que aguardar o julgamento. Né? E com relação às licenças, né? A gente tem o licenciamento do uso de software como um contrato típico, né? Tá lá na lei do software. Só que a gente tem outras figuras também, né? A gente tem, por exemplo, o contrato de transferência de tecnologia, né? E talvez o mais polêmico, comercialização, a licença de comercialização, né? Como é que fica? Ela pode sofrer licença do ICMS ou ela vai ficar sujeito ao ICMS, ao ISS? Talvez nenhum deles. Será que tem um item que trata? Curioso, aqui em São Paulo, pelo menos, que eu acompanho mais, o item do software coloca, diferente do item da lei 116, porque ele coloca licenciamento ou cessão de direito de uso de software, vírgula, inclusive distribuição. Então, ele alarga um pouquinho aqui em São Paulo, só que na lei do ISS não tem congêneres, né? O Supremo definiu ano passado que pode haver interpretação extensiva da lista, né? Porque tem vários itens ali que coloca congêneres, né? Estendendo a aplicação. O item do software, do licenciamento de software, não tem isso. Então, será que podemos estender para a comercialização? Né? Então, é algo que fica aí no ar. Né? E o software as a service, né? O software consumido na nuvem, será que foi atingido pela decisão? Nesse caso, tem vários trechos do voto do ministro Toffoli que coloca o software as a service também como uma operação mista, né? Também como existindo um fazer, ali não só o fazer intelectual da produção em si do software, mas outras coisas. Ele até fala que, dependendo do contrato, pode haver incidência do ISS não apenas pelo item do licenciamento, que é o 1.05, mas por outros itens também, processamento de dados, suporte informático, enfim. Então, me parece que também está abrangido. Né? E aí a gente tem outras questões, né, que também têm causado aí inquietações no mercado, por exemplo, com relação à tributação federal. Né? Então, por exemplo, como é que fica o lucro presumido? Né? A Receita Federal sempre entendeu que licenciamento de uso de software para uso pessoal, né, seja de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, é uma circulação de mercadoria, né, para vários fins. Né? E a gente tem, por exemplo, lucro presumido, a presunção de lucro para imposto de renda é 8% da receita. Já prestação de serviços é 32%. Olha que aumento abrupto, né, de carga tributária que haveria, né, se houvesse uma mudança de paradigma com relação ao que é o licenciamento de software, se é mercadoria ou serviço, em função da decisão do ISS e do ICMS. Né? A gente tem o PIS/COFINS, não cumulativo, né? O software entendido aí como o licenciamento de software como mercadoria ou como aquisição de um intangível. Será que sendo serviço agora ele pode ser apropriado crédito, né, com relação a insumo? Né? E aí não só o mercadoria, acho que até já tinha alguma coisa mais palpável, mas quando não era, né, quando não era para uso pessoal, enfim, para outros usos do programa pelo contribuinte. E aí acho que o ponto mais polêmico, né, a questão das remessas ao exterior. Já estou terminando, porque eu estou com o tempo aqui já, né? Mas as remessas ao exterior, como é que fica? Né?
A Receita Federal já havia aí se manifestado várias vezes, né, de quando a remessa era por uma importação de uma licença de uso para o usuário final, né, se fosse uma aquisição via download, sob a premissa de que esse software, né, via download, era uma aquisição de mercadoria, a tributação deveria ser de mercadoria. Mas, como o download não tem desembaraço aduaneiro, você não consegue tributar, aplicar a legislação aduaneira. Logo, a Receita Federal dizia que não tinha imposto de renda na fonte, não tinha CID e não tinha PIS/COFINS importação, porque PIS/COFINS importação é mercadoria ou serviço, né? Não, e a mercadoria aqui não tinha desembaraço aduaneiro, que era o momento da incidência do fato gerador. Agora, já com o SaaS, era um outro tratamento totalmente diferente. O SaaS, o software como serviço para receita, era um serviço técnico. Então, incidia aquele caminhão de tributos que incide na importação de serviços técnicos. Imposto de renda à fonte, CID e o PIS/COFINS importação. E agora, vai ser tudo serviço? Né? Será que o download também vai sofrer incidência do PIS/COFINS importação, do imposto de renda à fonte, até da CID? Né? Veja, eu tenho uma lei que diz que não pode ter CID sobre licenciamento de software, tanto para uso quanto para comercialização. Só pode ter se ter a transferência de tecnologia. Só que no SaaS, a Receita fala, não, veja, ali é um serviço complexo, é um serviço técnico, complexo, logo tem que ter. Então, veja, isso aí tá, né, vai ganhar um contorno de discussão até maior. E com relação ao licenciamento para comercialização, ou seja, quem licencia no país um software estrangeiro e paga por licenciar não, ou quem revende, né, o software no país, né, comercializa e paga para uma casa matriz ou para uma casa de software no exterior, nessa remessa, a Receita entendia que era um royalty, né? Então pagava ali o imposto de renda à fonte, mas não pagava nem CID nem PIS/COFINS, né? E agora, vai pagar ou não? Né? Será que a licença de comercialização virou serviço? Né? Eu acho que é bem complicado partir desta premissa, né? Ou assumir esta premissa a partir do julgamento supremo, já que ali está dito que o licenciamento ali de uso, né, em uma das decisões, e na outra, apenas o Supremo fala que qualquer operação com software não pode ter ICMS, mas também fala da lista de serviços no licenciamento de uso. Né? Então, me parece aí que também pode haver alguma polêmica com relação a isso. Né? E aí tem um último ponto, que é com relação aos tratados, né, que o Brasil assina, que tem ali uma qualificação com relação a serviço, ou como serviço técnico, ou como royalty, enfim, que dependendo do enquadramento, dependendo do tratado, pode haver aí a qualificação daquilo que é contratado de forma diversa. Então, vejam, né, a gente tem uma certa pacificação em um contexto, mas a gente ainda tem questões em aberto, porque não existe só licenciamento de uso, existem outros tipos de licenciamento, né, e aí tem toda uma discussão com relação a tributos federais que partem de algumas premissas dessa dicotomia mercadoria-serviço, que agora né, ficam também aí em aberto para discussão. Tá? Então, eram essas as minhas colocações, eu fico aí à disposição para a gente debater aí no final. Obrigado, Anete. Devolvo a bola aí. Maurício. Muito obrigada. Você, de fato, cumpriu sua promessa. Você nos trouxe muito mais inquietações no que se refere ao tema. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma participação, alguma observação, vocês podem usar o Q&A, apertar esse quadradinho aqui, que fica na barra de baixo, fazer as perguntas, as observações que nós vamos responder, na medida do possível, ao final do evento. Passo a palavra agora para a Ana, que certamente nos trará ainda mais inquietações. Vocês vão perceber que o ministro Toffoli capitaneou a modulação de efeitos de uma forma bem diferente, trazendo 8 hipóteses. Também não vou dar spoiler, vou deixar a Ana falar. Ana. Obrigada, Nete. Então, como o Maurício colocou, foram julgadas as ADIs 1945-5659 e restou decidido pelo STF que incide o ISS sobre operações com software na licença de uso, né? E a Nete colocou, foram 8 situações fixadas ali pelo ministro Toffoli para fazer a modulação, dando tratamento diverso a essas 8 situações, né? Antes da gente entrar especificamente no caso concreto das 8 situações, eu queria só relembrar aqui, porque para a gente que milita é muito claro isso, mas talvez para as outras pessoas não seja. O que é a modulação? A modulação é uma técnica processual que veio, é um mecanismo processual que surgiu
Com qual fim? De tutelar a segurança jurídica. Então, foi criado esse mecanismo para tutelar a segurança jurídica e ele pode ser usado de várias formas, ele pode ter vários marcos. O marco mais comum que é usado hoje é o marco temporal. Então, eles estabelecem o marco temporal para aplicação da modulação. E a modulação ela tem previsão no artigo 27 da lei da ADI e da ADC, para as ADIs e ADCs, e ela tem previsão no 927, parágrafo 3º do CPC, para recursos extraordinários, recursos especiais em casos em que tem repercussão geral ou repetitiva. Então, qual que é a ideia dessa técnica, né? Então, as decisões, em regra, elas são proferidas e elas têm validade para dentro do processo para as pessoas que participaram daquele julgamento. Com a modulação, essa regra ela extrapola. Então, ela vai regular outros casos e outras partes que não estavam envolvidas na discussão. Para quê? Para tutelar a segurança jurídica. Então, feito esse primeiro esclarecimento, eu vou entrar aqui nesse caso do STF, como a Anete já adiantou, foi um caso emblemático que a gente nunca tinha visto uma situação em que tinha sido detalhada da forma como foi detalhada aqui as situações. Como são vários casos, são 8, eu vou pedir licença para vocês, só para a gente colocar um quadro, para ficar mais fácil para acompanhar essa evolução, para a gente entender o que foi feito pelo ministro aqui no caso concreto. Então, trazendo aqui as hipóteses de modulação, o primeiro caso que a gente teve foi o que ele regulou? Contribuintes que recolheram só o ICMS e como que vai ficar a situação concreta desse contribuinte que só recolheu o ICMS. Então, ele não tem direito à repetição do indébito, né? Porque ele recolheu o ICMS partindo do pressuposto que existia uma jurisprudência pacífica que era devido ao ICMS nessa operação, e também não vai poder ser cobrado o ISS dele. Por quê? Porque o objetivo é resguardar relações jurídicas. Se ele recolheu partindo do pressuposto que a jurisprudência era no sentido de que era devido ao ICMS, ele não pode agora ser penalizado e ter que recolher o ISS, uma vez que ele já recolheu o ICMS. Qual que é a segunda situação que foi regulada? Contribuintes que recolheram somente o ISS. Então, se ele recolheu somente o ISS foi decidido pela STF que é o tributo devido, e não pode o Estado vir a querer cobrar o ICMS nessa situação. A terceira situação foi os contribuintes que não recolheram nem o ISS e nem o ICMS. Qual foi a solução proposta pelo ministro? Então, nesses casos, pode sim ser cobrado só o ISS e tem que ser respeitado o prazo prescricional, né, para fazer essa recuperação. E aí, a outra situação que tem é de contribuintes que recolheram ISS e ICMS, mas não ingressaram com ação de repetição de indébito. Então, nessa situação, o contribuinte pagou os dois tributos, mas ele não tinha ação judicial. Aí, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com a ação, porque ele não pode ser penalizado por ter recolhido dois tributos, ser extremamente diligente, e ele pode recuperar o valor do ICMS que ele recolheu a mais, tá? Então, até agora, a gente viu situações que o contribuinte não tinha ação judicial. Agora, nós vamos passar para a quinta situação que foi regulamentada no voto, foi trazida no voto, aliás, que é de situações em que as pessoas têm ações judiciais em curso. Então, nessa quinta situação, são ações judiciais pendentes de julgamento movida contra os estados. Então, o contribuinte entrou com uma ação de repetição de débito contra o estado, dizendo que não era devido ao ICMS. Qual que é a solução proposta? Realmente, não é devido ao ICMS, como a decisão reconheceu agora, é devido só ao ISS, que o contribuinte tem, ele tem direito a recuperar o ICMS paga maior. Eu vou tratar um pouquinho mais para frente disso, mas assim, nesse caso aqui, muitas vezes o contribuinte pode não ter pago o ISS, e ele vai ter direito a recuperar o ICMS, porque ele já tinha ação judicial em curso. Então, só lembrar esse ponto para a gente tratar aqui na frente. Na situação 6, é de ações judiciais para cobrança do tributo. Então, eram execuções fiscais ou ações anulatórias onde o Estado estava cobrando ICMS. E qual que foi a solução proposta? Não é devido ao ICMS, conforme a decisão do STF, é devido ao ISS, então essas ações têm que ser julgadas improcedentes. E aí, uma dúvida que surge, que não foi colocada, esclarecido no voto, mas me parece que aí a gente aplica os princípios processuais, como fica a questão de honorários e custas nesse caso? Então, me parece que se não é devido ao ICMS, quem estava cobrando ICMS era o Estado, e essa cobrança seria indevida, pelo princípio da causalidade, quem vai ter que pagar custas e honorários é o Estado.
Você fala, Ana, mas isso é uma questão tão pequena. É pequena, mas essas ações, em regra, elas têm valores altos e são ações que envolve todo o período de discussão. Então, os honorários, eles se tornam algo relevante aqui também, tá? A situação 7 que foi tratada são de ações judiciais em que os municípios cobram o ISS, ou ações anulatórias em que se discutiu o ISS. Então, havia uma cobrança do ISS pelos municípios. E aí, a solução proposta é incide ISS, salvo se o contribuinte comprovar que pagou o ICMS. Então, se o contribuinte, dentro do período, provar que pagou o ICMS, ele junta isso nos autos e fala, ó, eu agi pautado numa jurisprudência que existia, eu estava munido da boa-fé, eu recolhi um tributo, então ele não vai ter que pagar nada. Se ele não comprovar que pagou o ICMS, vai ser devido o ISS nesse caso. Se tiver, então, depósito, vai ser convertido em renda, se tiver penhora, isso daí vai ser executado. E a última situação são as ações judiciais movidas contra os municípios. Então, o contribuinte entrou com uma ação de repetição de indébito contra o município. E aí, como vai ser? Vai ser reconhecido que é devido, sim, o ISS nessa situação, né? Então, feito esses esclarecimentos, eu vou agora voltar, tirar aqui para ficar mais fácil para a gente conversar, como que ficam as outras situações? Será que, diante de todos esses casos concretos aqui apresentados pelo ministro Toffoli, a gente exauriu todas as discussões? Esse quadro, gente, que eu trouxe, ele está num formatinho diferente, mas no dia do julgamento, o ministro Toffoli, ele apresentou uma planilha com todas essas 8 situações. Então, assim, é algo que provavelmente vai vir nesse formato dentro do voto, tá? Aí, o que acontece? Qual que era o objetivo de se fazer isso? Era de regular todas essas situações já constituídas e que não tivesse mais nenhuma dúvida, né, depois desse julgamento. Só que o que a gente percebe é que ainda remanescem algumas dúvidas. Algumas situações não foram tratadas. Eu nem sei se poderiam todas as situações serem tratadas, porque o universo é tão grande, como o Maurício colocou, são tantos os questionamentos e tantas as dúvidas, que talvez fosse difícil eles conseguirem tratar e regular tudo isso, né? Então, um primeiro questionamento que surge aqui foi aquele que eu fiz um destaque ali, na hora que eu estava apresentando as situações, o contribuinte que pagou ISS e ICMS e não tinha ação judicial, ele pode entrar com ação judicial hoje para recuperar o ICMS. Por quê? Porque ele fez um pagamento indevido. Então, no nosso ordenamento, não se prestigia o enriquecimento ilícito do Estado, então ele tem direito a recuperar. O contribuinte que pagou o ICMS e tinha ação judicial, ele também vai poder recuperar, porque ele tinha ação judicial e agora também prevalecendo a questão do enriquecimento ilícito. Mas e aquele contribuinte que pagou o ICMS, não tinha ação judicial, e a gente sabe que na maioria das vezes a alíquota do ICMS ela é maior, ela é mais ou menos em regra 18%, muito maior do que a do ISS, que era 5%. Então, será que nesse caso não tem enriquecimento ilícito? Será que se ele soubesse que ele deveria ter pago, que era o ISS, ele não teria tido um desembolso menor? E o enriquecimento ilícito, ele pode ter vários vieses, então, um para o contribuinte que entrou com a ação, outro para o contribuinte que pagou 2 vezes e um para o contribuinte que não entrou com a ação, só aquele que talvez a gente possa chamar de diligente, muitas vezes que teve condições de propor uma ação, de levar isso para o judiciário, é que vai poder recuperar. Parece que a segurança jurídica não está sendo aplicada e alcançada nessa situação, porque quem pagou a mais aqui, nessa situação, não vai conseguir recuperar. É importante só frisar que qual é o marco para saber quais as ações poderiam ser ajuizadas ou não. A decisão, ela falou que o marco temporal é a publicação da ata de julgamento que aconteceu no dia 3/2. Então, os contribuintes que tinham ação até o dia 3/2 de 2021 vão poder recuperar os valores de ICMS que eles pagaram maior, tá? Deixando de lado essa questão do enriquecimento ilícito, a gente tem outras situações que não foram analisadas também pela decisão do STF. Uma delas é a questão dos processos administrativos. Então, a gente viu ali que ele trata de situações em que o contribuinte pagou e não tinha ação judicial, depois, que é da 1 a 4, e depois a situação da 5 a 8,
que o contribuinte tinha ação judicial. Mas processo administrativo, a decisão foi silente. Então, autos de infração lavrados contra os contribuintes exigindo ICMS. Qual vai ser o desfecho? A decisão não comentou, não falou nada. O entendimento que a gente tem é que, por ser uma decisão proferida numa ADI, que ela é vinculante, ela tem que ser de aplicação obrigatória para os processos administrativos. Fora isso, a gente também tem a previsão do artigo 28 da LINVD, que determina que a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, também se vincula às decisões proferidas pelo STF. Então, nos parece que, ainda que não tenha constado expressamente no voto, os autos de infração vão ter que ser julgados improcedentes. E aí surgem outras situações. Uma delas, aqui eu estou dando alguns exemplos de situações que não foram esclarecidas, é a questão da isenção de ICMS. Alguns estados, eles concederam isenções de ICMS para contribuintes para não recolher o ICMS sobre a licença de uso. E agora, será que o município vai poder chegar e cobrar o ISS? A gente entende que, a princípio, não, porque, assim, o contribuinte, ele não recolheu o tributo, ele não recolheu o ICMS, porque o Estado abriu mão, ele previu uma isenção, e a isenção nada mais é do que a exclusão do crédito tributário. Então, o contribuinte, pautado na boa-fé, ele foi lá e seguiu uma norma e deixou de pagar o ICMS, porque havia uma previsão legal nesse sentido. E agora não pode o município vir e querer cobrar o ISS desse período, mas é uma situação que também não foi tratada. Como a NET colocou, foi uma situação emblemática, muito diferente das demais que a gente vinha observando no STF. Ela tentou, sim, regulamentar e trazer todas as situações, talvez, possíveis, ou todas que eles imaginavam possíveis. E por que eles fizeram isso, né? Então, assim, muito se diz, muito foi veiculado, que existia um posicionamento de que era devido ao ICMS e que agora o STF mudou esse posicionamento, que é chegando à conclusão que é devido ao ISS. O Maurício muito bem fez uma retrospectiva de toda a jurisprudência do STF para a gente ver que não é bem isso, mas a ideia do STF, ao trazer todas essas hipóteses de modulação, qual foi? É trazer um mecanismo de transição para essa possível mudança de jurisprudência do STF da incidência do ICMS para o ISS. A gente sabe que essa intenção deles não foi suficiente, né, que ainda existem várias situações duvidosas que eu acabei de colocar aqui, que a gente acredita que vão ter o desenrolar que a gente apontou, fora situações que o Maurício já bem pontuou. Então, qual que é o reflexo disso na questão dos tributos federais? Não foi esclarecido. Qual é o reflexo disso para os bens digitais? Não foi esclarecido. Qual é o reflexo disso para as outras licenças? Também não foi esclarecido e não foi tratado na modulação. Então, com relação à modulação, eram esses pontos que eu queria destacar. Eu vou voltar a palavra para a NET e depois acho que eu volto a fazer uma conclusão final de modulação nos nossos tribunais. Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana. E a gente viu, né, Ana, que o ministro Toffoli, como você disse, eu também já havia comentado, ele trouxe todas essas hipóteses que ele julgou existentes no mundo real, como passíveis de ocorrência, e o próprio ministro Marco Aurélio, sabidamente, é muito crítico à modulação de efeitos das decisões do STF. Ele falou no seu voto, dizendo o seguinte: olha, essas hipóteses todas não significam necessariamente que elas contemplaram todas as situações de possível ocorrência. E a Ana bem demonstrou que existem inúmeras hipóteses que ficaram de fora que os exemplos que a Ana deu foram por amostragem, porque se nós fôssemos falar de todas as situações que ficaram de fora da previsão do ministro Toffoli, acompanhado por todos os outros, com exceção do ministro Marco Aurélio, nós gastaríamos aqui, quiçá, um dia inteiro. Muito obrigada novamente, Ana. Eu passo a palavra agora para o Rafael. E lembro também a todos, mais uma vez, que estamos à disposição para as perguntas que sejam feitas no Q&A, que nós vamos responder ao final. Rafael. Anete, obrigado. Pessoal, primeiramente, muito bom dia. Passados aí quase uma hora de evento, ainda temos mais de 100 pessoas nos assistindo, então queria agradecer novamente a presença de vocês. E vou fazer alguns comentários aqui a respeito da decisão do Supremo quando julgou a incidência, na verdade, a exigência do diferencial de alíquota aplicável às operações com comércio eletrônico, né?
a Anete até comentou no início da nossa webinar, as atividades em ambiente digital, elas já vinham numa crescente há alguns anos, e isso foi potencializado aí de forma gritante durante o ano de 2020 por razões óbvias, né? O Maurício também comentou que muitas empresas, não só do segmento varejista, né, muitas empresas de forma geral precisaram se reinventar e o mercado utiliza, né, se digitalizar. Mas especificamente falando das operações realizadas através do e-commerce, é de fato um mercado que hoje já tem uma presença bem consolidada, mesmo no Brasil. A gente enxergava aí há alguns anos uma certa resistência, né, do consumidor em fazer compras através da internet, por, de certa forma, preocupações em relação à segurança, agilidade de entrega, etc. E ao longo do tempo, o mercado, os grandes players, eles, de alguma forma, estão tentando solucionar esses entraves e de alguma forma, tornar esse cenário um pouco mais orgânico para todos nós. Especificamente em relação ao comércio eletrônico, pessoal, antes mesmo da gente falar propriamente da decisão e como é que funciona a mecânica instituída pela emenda constitucional, é importante a gente dar um passo atrás, de forma bem rápida, de como funcionava, do seu ponto de vista legislativo, a incidência, em especial, do ICMS sobre as operações realizadas de forma não presencial com o consumidor final não contribuinte, né? Originalmente, o nosso texto constitucional, ele, de certa forma, equiparava as operações não presenciais com o consumidor final não contribuinte a operações internas. E por uma razão muito óbvia, né? À época, não se pensava nessa difusão do comércio eletrônico. Então, no máximo que a gente tinha eram vendas realizadas através de telemarketing, etc., mas algo que, do seu ponto de vista econômico, não tinha muita representatividade. Na medida em que o comércio, a atividade do e-commerce, ela ganhou relevância no mercado e, naturalmente, começou a concentrar um valor grande de arrecadação de ICMS em alguns estados, em especial da região sul e sudeste, mas onde se encontravam os centros de distribuição, muitos estados começaram a se atentar para uma necessidade de melhor distribuição do produto da arrecadação de ICMS sobre essas operações. Então, historicamente, a gente vê que foi interessante um comentário que o Maurício fez a respeito do papel do CONFAS, muitas das vezes atrapalhado, né? E à época a gente teve a edição do convênio 21, do protocolo 21, né? Que foi algo que trouxe muita dor de cabeça para muitos players, porque do dia para a noite, simplesmente o CONFAS decidiu legislar e instituir a cobrança do diferencial de alíquota, fazendo essa repartição de receita para o estado de destino. E à época eu me lembro que a gente tinha muito problema, não só com a própria arrecadação, mas com barreira fiscal e etc. Então, assim, foi uma medida que trouxe mais problema do que solução. Tanto é assim que, em âmbito judicial, o protocolo ele foi julgado inconstitucional. Mas era um anseio já do próprio mercado e os estados, de certa forma, fizeram uma pressão muito grande até que nós tivemos a edição da emenda constitucional número 87, e alterou o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7, para instituir efetivamente a cobrança do DIFAL, ou seja, ao invés de você do contribuinte realizar o recolhimento à alíquota interna, ele passava para o estado de origem recolher o ICMS, a alíquota interestadual, e o diferencial de alíquota para o estado de destino. Existia uma regrinha de transição na época, mas isso não é tão relevante para a gente, mas no final do dia, de alguma forma, a gente teve o atendimento a esse pleito dos estados. Buscando regular a cobrança e como que funcionaria o pagamento do diferencial de alíquota, o CONFAS editou, então, o convênio ICMS número 93, né? Que, de certa forma, foi o ato normativo que, em âmbito nacional, buscou regularizar e dispor, de forma ampla, como que seria recolhido esse diferencial de alíquota que passou a ter previsão constitucional. À época da implementação,
muitos contribuintes tiveram que se movimentar e fazer, na verdade, movimentos grandes de criação de inscrições estaduais em estados de destino, parametrização do sistema. Existia uma preocupação, na verdade existe até hoje uma preocupação muito grande a respeito da correta precificação dos produtos por conta da inclusão do ICMS na base da inclusão do ICMS na própria base de cálculo e, naturalmente, a repercussão do preço. Então, foi um período de muita mudança no segmento do e-commerce, mas que, de alguma forma, foi superado. Mas o Convênio 93, ele tinha, na verdade, ao disciplinar essas regras, de certa forma, ele acabou usurpando, né, a competência da lei complementar para dispor a respeito das formas de pagamento desse ICMS diferencial de alíquota. E nessa linha é que nós tivemos uma série de ações judiciais sendo ajuizadas à época para a discussão não só da necessidade de lei complementar, mas como outras frentes que foram abertas para questionamento da constitucionalidade dessa norma. E, nesse contexto, nós tivemos, então, o julgamento do recurso ordinário 1287-019, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, né? Um recurso e ele ataca especificamente algumas disposições da lei do Distrito Federal, tá? Mas, no mesmo julgamento, nós tivemos a apreciação da ADIM 5469, e essa sob relatoria do ministro Dias Toffoli. E essa ADIM ela tinha um espectro um pouco mais amplo, né? Na realidade, o que se discutia, além da necessidade de lei complementar, era a questão, por exemplo, da violação à não cumulatividade que foi instituída pelo convênio. Por quê? O contribuinte remetente da mercadoria, ele só conseguia aproveitar os créditos e fazer jus à não cumulatividade, à compensação desses créditos, em relação ao imposto que era devido para o estado de origem. O diferencial de alíquota, ainda que ele fosse, por exemplo, detentor de saldo credor, o diferencial de alíquota ele era recolhido independente de existência de saldo credor. Ou seja, o diferencial de alíquota ele invariavelmente representava um desembolso de caixa para aquelas empresas. Então, essa ADIM ela tinha um espectro bem mais amplo, mas o Supremo Tribunal Federal, quando analisou o caso recentemente, de certa forma, acabou se atendo exclusivamente à questão da necessidade da lei complementar, se chegando à conclusão, então, de que o convênio ele deveria ser julgado inconstitucional, em algumas causas específicas, né, primeira, segunda, terceira, sexta e nona, assim como as disposições da Lei 5546 do Distrito Federal. Os acordos ainda não estão publicados, né, o que a gente percebeu foi acompanhando os julgamentos, revisitando o vídeo dos julgamentos para entender um pouquinho do contexto, e basicamente o que foi dito pelos relatores, em especial o ministro Dias Toffoli, foi a questão da necessidade da lei complementar, mas é importante, e até isso é relevante até para um ponto que provavelmente a Ana vai falar a respeito da modulação, né? É importante ressaltar que o próprio ministro Dias Toffoli, quando avaliou o tema, ele ressaltou que, inclusive, existem 2 projetos de lei complementar hoje que, de certa forma, buscam regulamentar a efetiva cobrança do diferencial de alíquota. Ele cita o PLP 218 de 2016 e o 325 de 2016, ou seja, o próprio judiciário reconheceu que já existia um movimento legislativo e que não fazia, então, sentido, e até seria contrário à nossa regra constitucional, privilegiar uma norma instituída através de convênio. O julgamento, de certa forma, ele não foi tão simples assim, né? Foi uma discussão, de certa forma, um pouco acalorada e foi uma decisão apertada, né? Nós tivemos aí 6-5 a favor dos contribuintes então, assim, não era um tema que era muito simples de ser avaliado pelo STF. Mas, no final do dia, nós tivemos a fixação de tese, né, que ela diz a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao diferencial de ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional 87 de 2015,
pressupõe a edição de lei complementar vinculando normas gerais. Então, veja que essa decisão do Supremo ela ficou bem restrita à necessidade, então, de lei complementar. Esse é um contexto judicial, né? De novo, a despeito da não publicação dos acordos, pode ser que a gente tenha ainda alguns desdobramentos a respeito desse assunto, mas nós fizemos algumas reflexões a respeito dessa decisão, em especial a forma como o Supremo Tribunal Federal ele conduziu esse tema, né? Então, o primeiro ponto que nós identificamos embora o Supremo tenha, de fato, referendado a necessidade da lei complementar, como existem já 2 projetos de lei complementar a serem editados para regulamentar a matéria, e aí até um parêntese, né? Quando saiu essa decisão do Supremo, nós vimos nós vimos notícias de um movimento já iniciado pelos estados para, de alguma forma, forçarem o próprio Congresso Nacional a dar agilidade à análise daqueles projetos, porque, sem querer adiantar aqui o tema da Ana, mas de alguma forma o Supremo Tribunal Federal buscou postergar os efeitos dessa decisão para que o DIFAL passasse a não poder ser cobrado com base na lei complementar a partir do ano que vem. Então, existe um movimento político para que, a partir do ano que vem, nós tenhamos, então, a lei complementar e a regularização consequente do DIFAL. Mas aí a primeira reflexão que nós fizemos será que, de fato, a mera edição da lei complementar ela vai resolver o problema? Porque, como eu falei, né, o espectro, por exemplo, da discussão da ADIM, ele era muito mais amplo. E a questão da não cumulatividade nos parece ser um tema que, se não abordado no projeto de lei, pelo menos no texto base não tinha nenhuma previsão nesse sentido, se não abordado da forma correta, pode ainda sujeitar a discussões judiciais a respeito dessa cobrança. Um segundo ponto, que nós discutimos bastante, e tem uma reflexão do mercado, de certa forma, quanto à possibilidade de recuperação do imposto que foi pago pelos contribuintes ao destino, né, ao estado de destino. E a primeira ponderação, e o primeiro ponto que a gente sempre tem que observar como o ICMS é um tributo, um imposto indireto, né, a repercussão do tributo no preço, a gente tem que observar a regra do artigo 66, né, de modo que, se eventualmente esse imposto ele foi repassado no preço para o usuário final, num primeiro momento, a recuperação desse imposto, ela fica, de certa forma, um pouco prejudicada, né? Mas o que a gente percebeu na prática, conversando até mesmo com alguns players, é que não necessariamente esse imposto ele foi repercutido. Porque, como eu falei há pouco, né, existia uma dúvida e uma problemática muito grande a respeito da precificação dos produtos quando vendidos através da internet. Porque, comercialmente, é muito ruim você ter preços diferentes a depender do estado de destino, né? Então, o que a gente percebeu é que alguns players acabaram assumindo um encargo financeiro do diferencial de alíquota para que ele não fosse devidamente repercutido no preço, somente aquele o ICMS da operação interestadual. Então, para esses casos em que não houve repercussão no preço, talvez possa existir um caminho aqui, guardadas a questão técnica relacionada à modulação, mas talvez exista a possibilidade de você buscar a restituição do diferencial de alíquota. É claro que não é um tema simples, né, e não é um tema que a prova ela pode ser de fácil produção, mas a gente enxergou aqui pelo menos um caminho para estudo e avaliação, naturalmente, do caso concreto, porque certamente, em alguns casos, esse recolhimento do diferencial de alíquota ele representa valores relevantes, né? E a segunda e última, pelo menos última nesse primeiro momento, né,
e última ponderação que nós fizemos é a respeito da possibilidade de nós utilizarmos o racional que o Supremo adotou para esse caso concreto da emenda constitucional para a exigência do diferencial de alíquota devido na aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ativo imobilizado. É uma discussão totalmente diferente, né? A gente sabe que o contribuinte adquirente de bens de uso, consumo e ativo imobilizado em uma operação interestadual, ele, regra geral, está sujeito ao recolhimento do diferencial de alíquota para o Estado onde ele se encontra. Só que existe uma questão a respeito desse tema que é a seguinte: o diferencial de alíquota recolhido pelos contribuintes nessas situações, ele é uma exigência que tinha previsão no convênio 66 de 88, lá no convênio tinha, de fato, uma exteriorização muito clara de como esse imposto seria recolhido, mas, quando da edição da Lei Complementar 87, né, a nossa Lei Candir, essas disposições elas foram suprimidas. Ou seja, a Lei Candir, ela nos parece que não tem previsões tão claras quanto deveria a respeito dessa cobrança do DIFAL para essas operações de uso, consumo e ativo. Em especial para as aquisições de bens destinados ao uso e consumo, a regra, na verdade, o potencial entrave do 166 poderia ser melhor refletido. Por quê? Se eu contribuinte, adquiro um bem destinado ao uso e consumo, recolho o diferencial de alíquota e não posso apropriar o crédito, não vou fazer posterior venda desse bem, etc., no primeiro momento, a gente está enxergando que esse contribuinte está assumindo 100% do encargo financeiro relacionado àquele pagamento. Então, quando a gente fez uma reflexão inicial, né, nós falamos, poxa, mas talvez o diferencial de alíquota, os bens de uso e consumo não sejam algo expressivo. Mas depois, conversando até com alguns players e pensando um pouco melhor, a gente chegou à conclusão de que, assim, a depender da atividade, a aquisição de bens destinados ao uso e consumo é extremamente relevante, sobretudo para aquelas empresas que têm estabelecimentos físicos grandes, que precisam, tem um staff um pouquinho maior, que precisam realmente de dar condições, né, de trabalho para o staff. E, então, em alguns casos, esse recolhimento do DIFAL, ele tem valores relevantes e talvez nós consigamos discutir e até mesmo recuperar esse imposto que foi recolhido nos últimos 5 anos. Então, pessoal, sem querer me alongar muito, até porque o tema ele é um pouquinho mais objetivo, né? A questão do software ela tem um aspecto muito maior, assim, acho que a discussão ela é um pouco mais densa, mas para o nosso caso concreto, a gente teve essa decisão do Supremo, né? Para os contribuintes que, de fato, operam no e-commerce, precisa-se avaliar a questão da repetição, se de fato ela vai ser cabível ou não, e aí, de novo, fazendo a ressalva da questão da modulação dos efeitos, e a gente enxerga que existe a possibilidade, pelo menos, de um estudo para que se busque a recuperação também do outro diferencial de alíquota, aquele tradicional, como a gente chama, né, aquele que sempre existiu, em especial para as aquisições de bens destinados ao uso e consumo. Anete, te devolver a palavra, mais uma vez queria agradecer a todos, continuamos aí na beira dos 100 ouvintes, então, de novo, muito obrigado por dedicar o tempo de vocês aí ao nosso webinar. Obrigada, Rafael, e sem mais delongas pelo adiantado da hora, eu passo a palavra para a Ana. Obrigada, Anete. Então, a gente, só recapitulando, viu que o que o STF realmente decidiu aqui foi: precisa de lei complementar para a cobrança de ICMS de FAO nas operações interestaduais envolvendo vendas para consumidores finais não contribuintes de ICMS. E aí ele modulou. Então, o que ele falou? Se a empresa for optante do Simples, a decisão do STF ela começa a valer desde quando? Desde o dia 17/2/2016. Por quê? Porque havia sido concedida uma liminar numa cautelar nessa data, então lá desde 2016 já não era devido o ICMS sobre o DIFAL.
Segundo ponto, aqueles contribuintes que ajuizaram a ação para afastar a exigência do ICMS, eles vão se submeter à modulação e eles vão ter direito à restituição dos valores pagos a maior a título de DIFAL, desde que, aí a gente precisa trazer para um caso concreto, que o Rafael já muito bem comentou, eu consiga comprovar a questão no 66. Então, assim, eu tenho autorização no processo, eu consigo comprovar que eu não repercuti, eu tenho uma pauta para usar para demonstrar que o valor era isso no mercado. Então, essa questão da recuperação, ela é complicada nesse ponto de você conseguir fazer a prova. Então, muitas vezes, esse tipo de discussão, ela não envolve só a questão jurídica e técnica, eu tenho que provar a não repercussão do 66, que ela é um pouquinho complicada. E para as empresas que não tinham ação judicial, o que acontece? Vai produzir efeitos a partir de quando? A partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, 2022. Aqui teve uma questão que, quando começou o julgamento do processo, o ministro Toffoli ele tinha proposto que a data de corte, o marco temporal aqui, fosse o exercício financeiro de 2021. Por quê? Porque esse julgamento ele começou lá em novembro de 2020. Só que, como ele teve pedido de vista e ele voltou agora em 2021, ele reformulou essa data e, então, a partir de quando é inconstitucional o DIFAL? O DIFAL é inconstitucional a partir de 1 de 2022 para quem não tinha ação judicial e quem não era do Simples. Uma questão que a gente coloca, apesar dele ter colocado essa data de corte do exercício, para quem tinha ação judicial, ele falou que está resguardado o direito à recuperação. Mas no voto dele, não ficou expresso qual que é o marco temporal. Então, qual que é o marco temporal? Quem tinha ação judicial ajuizada até a data do julgamento, que foi em fevereiro de 21, até a data da publicação da ata, que foi agora em março de 21, até a data da publicação do acordo, que ainda não aconteceu, até a data do trânsito em julgado do acordo, que também não aconteceu. Então, assim, a gente não tem resposta para isso, a gente tem que aguardar vir a publicação do acordo, que ainda não aconteceu, para ver se nele vai estar esclarecido esse marco temporal. Ouvindo o julgamento, não ficou expresso isso, não ficou claro, pode ser claro que vier o voto escrito, isso seja esclarecido, se não, talvez venham a ser opostos embargos de declaração para que se reste esclarecido isso. Se não for esclarecido, há uma tendência do STF de sempre adotar modulações tomando como data de corte quando? A data da publicação da ata do julgamento. Foi o que aconteceu no caso dos softwares, é como aconteceu já em outros casos e tem previsão expressa na lei da ADI. Então, pode ser que seja essa a data de corte. Fora essa questão do marco temporal que não ficou claro, uma outra questão que surge, que algumas pessoas estão perguntando, olha, esse julgamento, ele vale para quem é contribuinte do ICMS? Então, assim, a premissa jurídica fixada nele vale, ou seja, eu preciso de lei complementar tanto para quem vende para quem não é contribuinte, quanto para quem vende para quem é contribuinte do ICMS. Então, a premissa jurídica vale. Agora, a modulação que foi colocada, ela vale também para quem é contribuinte do ICMS? A gente entende que não, porque esse caso não foi analisado, não era objeto de discussão, o que foi analisado lá era não contribuinte do ICMS, então, assim, a premissa jurídica é a mesma, porque eu preciso de lei complementar, porque está previsto na Constituição para todos os contribuintes, mas eu não posso transcender os motivos da decisão que foi colocada lá no julgamento do STF. Então, a gente entende que eu não posso dizer que foi modulado também esse julgamento para quem é contribuinte do ICMS, porque isso não era o escopo da discussão que foi julgada pelo STF. Aí, para fazer uma conclusão, eu acho que já pelo adiantado da hora também, principalmente com relação à modulação, a modulação ela é uma técnica processual e qual era o objetivo dela? Era promover a segurança jurídica, como eu já coloquei. Só que a gente está vendo que, na prática, isso não está acontecendo. Muitas vezes a modulação que está vindo, ela está desestabilizando as situações. Então, assim, os julgadores poderiam deixar mais claro alguns critérios, quando eu aplico, por que eu aplico, a partir de quando eu aplico, qual é o momento inicial. No caso do software, eles tentaram fazer isso, fizeram muito melhor do que em inúmeros outros casos, mas mesmo assim a gente viu que ainda surgiram algumas
questões que não foram esclarecidas. Nesse caso aqui do DIFAL, a gente viu que sequer o marco temporal ainda foi definido. Pode ser, como eu disse, que venha a ser esclarecido no voto quando publicado, mas por enquanto a gente não tem. Aí, o que acontece? Será que essa modulação, que era para preservar a segurança jurídica, que era para preservar o direito do contribuinte e as relações estabelecidas, ela está sendo efetiva na prática? Será que ela não está vindo mais, na verdade, para amenizar a criação de tributos que são inconstitucionais? Então, isso não está estimulando aqui União, estados e municípios continuem a editar tributos inconstitucionais, porque no caso do software, levou 20 anos para ser julgado. E aí só resguardou para quem tinha ação proposta. Então, assim, será que realmente está sendo efetiva o resguardo da segurança jurídica? Me parece que as inconstitucionalidades continuam a ser praticadas e está incentivando que elas fiquem sendo praticadas, porque nesse período os entes recolheram já, durante 20 anos eles recolheram algo que não era devido. Eu vou pedir aqui licença para vocês, eu vou mostrar aqui uma estatística que a gente fez para a gente chegar numa conclusão final com relação à modulação. Então, o que a gente levantou aqui? A gente fez um estudo, pegou todos os casos envolvendo o julgamento tributário que aplicaram a modulação de efeitos dentro do período de 2019 até quarta-feira agora, de 2021. Nesses casos, a gente analisou, então, total de ADIs julgadas, quando teve pedido de modulação e quando foi deferida essa modulação. Então, a gente fizer um corte aí de 19 até 21, 15% dos casos onde teve pedido de modulação em matéria tributária foi aplicado e foi aplicada a modulação. Se eu fizer essa análise para REs, nesse mesmo período de 19 a 21, eu tenho 8% dos casos em que teve aplicação de modulação. Então, muito se diz assim, Ana, está modulando tudo, não está? Se a gente pegar esses números, parece que não. Mas se eu fizer um recorte nesses números e trouxer ele só para 2021, ele explode. Se eu trouxer isso para 2021, em ADIs, eu tenho 60% dos casos houve modulação. Se eu trouxer para RE, eu tenho 67% dos casos em que houve modulação. É claro que como o meu número de processos julgados só em 2021 é muito menor, então chama a atenção. Mas fato é que eles estão modulando. E aí, como estão modulando? Eles estão modulando, em regra, 1, a favor do fisco. 2, para preservar só quem tinha ação judicial. Qual que é a conclusão que a gente pode tirar tudo isso? Que os contribuintes, dentro do possível, devem discutir para resguardar o seu direito. Porque, pelo que a gente analisa das decisões que tem até hoje, só foi resguardado o direito, quando tem modulação, do contribuinte que tinha ação ajuizada. No caso lá do software, eu até comentei que é justo, né, quem não tinha ação e pagou os 2 tributos poder recuperar e quem pagou só o ICMS e não tinha ação não poder recuperar? Me parece que não é justo, me parece que não preserva a segurança jurídica. Mas fato é que é isso que hoje a gente tem colocado como decisões diante desse cenário que a gente analisou. Então, infelizmente, algo que era para diminuir o litígio, algo que era para resguardar a segurança jurídica, na prática, efetivamente, não está tendo esse efeito. Ele está estimulando a que os contribuintes, se quiserem se resguardar, eles tenham que ficar atentos a possíveis discussões judiciais. Anete, era isso que eu tinha para colocar. Fico aqui à disposição e agradeço novamente a presença de todo mundo e a atenção de todos. Obrigada. Obrigada, Ana. Nós temos algumas perguntas e vamos tentar responder, foram direcionadas aqui. Eu vou começar comentando uma pergunta, uma observação que o Ronaldo fez, dizendo que já existem hoje decisões vigentes afastando a modulação aplicada pelo STF. É verdade, Ronaldo, além das que você colocou, eu não sei especificamente a quais decisões você se referiu, mas acredito, se a União recorrer e ela discutir essa decisão que modulou de forma diferente do STF, essa decisão ela tem uma tendência de ser revista, né? Porque há de ser aplicado o posicionamento do STF. A Ana parece que quer complementar. Ana?
Teve uma decisão que saiu faz acho que 3 semanas atrás, foi até do Rio Grande do Sul, uma liminar, e muito se noticiou na imprensa, e ela até, a gente foi analisar para ver se ela entrava em algum aspecto que assim, não teve o marco temporal, por isso é duvidosa, e por isso ela afastou a decisão do STF. Mas não, o juiz, ao fundamentar, ele fala que ele não concorda com o mecanismo da modulação. E aí, por isso, ele afasta a modulação. Então, assim, existem decisões hoje afastando? Existem. Será que essas decisões elas vão ser mantidas pelos tribunais? Me parece difícil, porque a tendência dos tribunais é de seguir a modulação do STF. Então, ainda que haja uma decisão esparsa, né, que não concorde com a modulação, e os juízes têm todo o direito de não concordar e se manifestarem, mas, assim, me parece que não vai ser mantido no STF. Se ela tivesse levado em conta, não aplica para você porque nesse caso ainda não foi divulgado, publicado o acordo e não está esclarecido qual é o marco temporal, ok, aí eu tenho um argumento que ele tem mais substância, né? Mas ali era a opinião particular do juiz que não concordava com a modulação. Então tem que haver muito, Ronaldo, qual que é o fundamento da decisão, porque senão você pode ter uma perspectiva no início de que é boa a tua decisão, mas que depois ela vai vir a cair. Verdade. E também, Ronaldo, apesar dessa tendência de reforma, de revisão dessa decisão que modulou de forma diversa da fixada pelo STF, pode ser que, no caso concreto daquele contribuinte, ele tenha uma peculiaridade fática que levou à modulação daquela decisão. E se eu estou falando de fato, provavelmente isso vai se consolidar. Se não for revisto pelos tribunais até a segunda instância, o STF não vai fazer uma revisão de fato por alguma circunstância do caso concreto. Acredito que a sua pergunta ficou respondida, mas a gente continua à sua disposição caso você queira fazer mais alguma colocação. Enquanto isso, eu vou pedir para o Rafael que responda, Rafael, por favor, a pergunta do William. Acredito que ele está se referindo ao diferencial de alíquota e ele pergunta para quem iniciar um e-commerce hoje, venda de mercadorias para o consumidor final. Você poderia esclarecer para a gente? William, obrigado pela pergunta. De fato, isso é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque hoje muita gente está criando o seu próprio e-commerce, né? Até mesmo utilizando redes sociais, etc. E de certa forma, quando a gente está falando de declaração de inconstitucionalidade, essencialmente seria um vício de forma, um vício de origem, né? Mas como a gente tem essa modulação dos efeitos, atribuindo, de certa forma, o efeito dessa decisão a partir de 2022, me parece que se você criar ainda em 2021, a exigência ela seria mantida, e certamente os estados assim o fariam. Então, se você estiver instituindo o seu e-commerce agora, eu me preocuparia sim em recolher o diferencial de alíquota para o estado de destino, até mesmo porque, como a gente tem um horizonte aí legislativo de regulamentação do diferencial de alíquota, muito provavelmente a gente vai ter, de fato, a partir do ano que vem, a exigência já mais consolidada à luz do que o STF decidiu. Então, ou seja, invariavelmente vai ser um movimento que você vai precisar fazer ainda que no horizonte de médio prazo. Então, claro, a gente vai precisar avaliar com calma o acordo, né, que não foi publicado efetivamente. Existe a questão dos marcos temporais que a Ana estava explicando de forma bem objetiva e clara, mas, assim, para fim de tomada de decisão, sugiro que você pondere pelo recolhimento, até mesmo porque, se você não o fizer, você pode ter problema em barreira e etc., e que vai te dar mais dor de cabeça. Tá ótimo, Rafael, obrigada. Nós temos uma outra pergunta aqui também, algumas outras perguntas voltadas para o Maurício. Eu vou fazer uma antes, talvez Ana ou Rafael, mas eu entendo que essa pergunta ela já está até respondida, porque ela perguntou o seguinte: como ficaria a questão da repercussão econômica e jurídica do imposto indireto e a aplicação do 66 do CTN? Ana e Rafael falaram sobre isso. Como ficaria para cobrar o ICMS? Poderia, desde que estivesse autorizado pelo consumidor final? Eu não sei se a Ana ou o Rafael gostariam de fazer algum acréscimo em relação às considerações que vocês já fizeram no debate, ou se nós podemos entender que essa pergunta ela já foi respondida e ficamos novamente à disposição do ouvinte. Anete, eu acho que, assim,
tem que verificar qual que é a situação concreta que ele está perguntando. Eu não sei se é venda para contribuinte não consumidor ou consumidor, né? Então, se for não consumidor, eu precisaria ter juntado, no momento da propositura da ação, uma autorização. Ou eu preciso demonstrar de outra forma que não houve a repercussão. E uma das formas daí seria talvez ter uma pauta e usar isso. Só que daí muitas vezes eu tenho que abrir minha margem, eu tenho que trazer números. Isso eu preciso provar desde o início da ação. Eu não posso fazer isso depois. Então, tem que ver qual que é a situação concreta para a gente ver se é consumidor final, se não é consumidor, e aí ver a forma de se fazer essa prova. Então, é um problema sempre repetição do ICMS, porque a gente esbarra no 66. Em algumas situações a gente até brinca, né? Aquela situação que você ganha, mas não leva, porque você ganha a tese jurídica, mas você não consegue recuperar o tributo recolhido. Né? Mas tem que analisar a situação concreta. Se ele tiver alguma dúvida, depois a gente pode, talvez, acho que conversar melhor com ele. Tá ótimo, Ana, muito obrigada. Maurício, tem uma pergunta aqui bem interessante que diz o seguinte: as decisões do STF, elas acabam as discussões, elas encerram as discussões quanto à incidência do ICMS sobre softwares? Então, não, né? Sobre algumas operações, né, eu acho que sim, né? E claro que tem a questão, né, que até a Ana comentou, né? Não está muito claro, né, se abrange o processo administrativo ou não, mas eu entendo que sim, com relação ao software, o licenciamento de uso, não é? Agora, as outras modalidades, né, licenciamento de comercialização e tem uma licença para alocação de software embarcado, enfim, tem outras operações que não, e os reflexos federais ainda não estão muito claros, né? Porque a decisão do Supremo coloca lá que, em tese, pode ser mercadoria, mas que não pode ter o ICMS, porque, primeiro, porque não tem uma transferência de titularidade, e segundo, porque está na lista do ISS. A transferência de titularidade, na verdade, ela vai mais ataca mais a circulação do que o mercadoria, né? Então, se a gente fizer aí dissecar a decisão, a gente pode entender, bom, operações com circulação de mercadorias, né? A operação de circulação tem que ter compra e venda, né? Tem que ter transferência de titularidade. Não tem, então não pode ter incidência do ICMS. Agora, em tese, pode ser mercadoria. Então, o que pegou foi a operação de circulação. Né? E as posições da Receita Federal vão mais na linha de que, olha, é mercadoria ou não é mercadoria, né? A questão de circulação, como os tributos federais não incidem sobre circulação, né, na essência, né, não é circulação, é remessa ao exterior, ou, enfim, lucro, então, oferimento de lucro. Então, a gente tem aí a mercadoria pairando no ar, como o bem digital podendo ser mercadoria em potencial, mas o que foi atacado foi a circulação, né? Então, fica mesmo em aberto, né? Agora, se eu puder fazer mais um comentário, tem um pouquinho a ver com essa pergunta, mas eu vou estender para os outros bens digitais. Tem uma questão que é a seguinte, né? Tem uma ADIM que aguarda o julgamento e dos outros bens digitais. A gente teve essa do software, né? Mas tem uma tendência que a gente está verificando no Supremo, que é assim, olha, convênio não pode ditar regras gerais de ICMS, né? Então, a gente teve lá o julgamento do protocolo 21, né, como o Rafael bem colocou. A gente teve o do convênio do biodiesel, um diferimento que tinha com venda interestadual, enfim, que foi entendido que era um novo fato gerador, o convênio 110, que era um novo fato gerador de ICMS, então que não poderia. A gente teve aquele convênio geral do ST, né, que a Carmen Lúcia deu uma liminar, etc. Enfim, então tem essa tendência. Então, talvez a discussão dos outros bens digitais, existem as questões materiais, olha, transferência de titularidade, presença na lista, mas talvez a questão formal também seja um ponto que pegue ali, né, na decisão, que seja um dado, porque são novos fatos geradores veiculados ou regulados via convênio. Então, também teria este ponto aí para ser, que pode ser discutido lá, né? Tá joia, Maurício, obrigada. E para encerrar, Maurício, eu queria te perguntar se caberia lei complementar para instituir um imposto federal residual para tributar os chamados bens digitais. Pergunta difícil, mas eu acho assim, né? O Supremo,
nesse julgamento, o que ele fez? Ele disse que não incide ICMS, pelo que eu disse, né? Ou seja, não tem transferência, etc. Né? E incide ISS, porque está na lista, né, né, da Lei 116, que é a lista geral. Então, fazendo aqui um exercício, né, o que o Supremo está dizendo? Olha, isso aqui é serviço, no fim das contas, é um serviço complexo. Tal. Eu acho que se vier uma lei complementar instituindo um imposto residual sobre essas operações, tem um requisito, né? Não pode ter fato gerador previsto para outros impostos. Se o Supremo, a gente entender que o Supremo, nessa decisão, disse que é serviço, como faz, porque diz que é um serviço complexo e tal, então o Supremo cravou que é fato gerador de ISS, então não poderia ter um imposto residual. Só que também é um argumento circular, porque é fato gerador, em determinado momento fala que é porque está na lista. Então, se vier uma lei complementar que tem a mesma hierarquia da lei do ISS, ela estaria revogando a lei do ISS, então já não teria uma lei complementar dizendo que é serviço. Então, assim, no meu palpite primeiro é que, não, o Supremo disse que é serviço, me pareceu que, podia ter ficado um pouco mais claro, mas pareceu que foi nessa linha. Mas, né, se houver uma revogação da lei 116, talvez esse argumento possa ser revisto, esse fundamento, né, possa ser revisto. Então, talvez possa vir o tal do imposto digital, né, que estão falando. Verdade, Maurício. Isso tem sido bastante discutido em grupos de estudo, em reuniões, é um tema muito interessante. Eu ia encerrar com essa pergunta, mas surgiram mais duas perguntas aqui, direcionadas ao Rafael. Rafael, eu vou fazer as duas em uma única vez, para que você nos possa nos responder de uma vez só. Pergunta o Ricardo o seguinte: superar a questão da repercussão econômica, a repetição do DIFAL, recolhido nos anos, e que o recolhimento compartilhado entre o estado de origem e destino é integral ou parcial, ou seja, somente o que foi recolhido ao estado de destino? E outra, para evitar o DIFAL, seria recomendado pedir em outros estados? Ricardo, vou responder a sua pergunta primeiro. Não é fácil de responder ela, porque, né, como você bem falou, durante a transição aí, né, do diferencial de alíquota, uma parcela da arrecadação ainda continua no estado de origem. Mas, além disso, assim, embora tenha sido essa mecânica que foi instituída, me parece que, invariavelmente, o contribuinte estava recolhendo o diferencial de alíquota, à luz regulamentado pelo Convênio 93. O que a Constituição fez, o legislador fez, foi, na realidade, criar uma regra de transição econômica para evitar uma repercussão negativa do ponto de vista de arrecadação dos estados de origem. Então, num primeiro momento, eu estou enxergando que essa regra de transição financeira, ela não validaria uma eventual repercussão do diferencial de alíquota, porque se você entender que o DIFAL todo ele exigido, à luz do convênio, se tornou ilegal. Tá? E a segunda pergunta, que é do William, né? William, inicialmente, a criação da instituição estadual ela é importante por um único motivo, porque ao invés de se você não criar a instituição estadual, toda saída que você der para consumidor final não contribuinte, você vai ter que fazer um recolhimento via GNRE para o estado de destino. Então, toda saída você vai ter repercussão de caixa o tempo inteiro. Quando você cria a instituição estadual nos estados de destino, o pagamento desse imposto ele é realizado na regra comum, ou seja, normalmente do dia 9 do mês subsequente. Então, assim, do ponto de vista de desembolso, vai ser o mesmo, a repercussão vai ser a mesma, só que no tempo você consegue, de certa forma, postergar um pouquinho aquele pagamento. Né? Ao invés de você fazer o pagamento toda vez que você dá a saída, você vai dar a saída lá na nota fiscal eletrônica agora, o novo layout, você consegue indicar qual que é o valor do diferencial de alíquota devido para o estado de destino e, de certa forma, você vai ter uma apuração do DIFAL na tua inscrição estadual de destino onde você está operando. Então, o que a gente vê na prática é que, principalmente, os contribuintes que têm uma movimentação relevante, faz mais sentido você criar a inscrição estadual. Agora, só para concluir, existe o outro lado da moeda, que significa dizer que você precisa se sujeitar a algumas regras relacionadas ao cumprimento de obrigação acessória também em outro estado. Então,
você vai precisar avaliar a questão de parametrização do sistema, cumprimento de obrigações acessórias, entrega de FD, etc. e tal, no estado de destino. Então, isso tudo envolve custo, compliance, etc. Então, é uma escolha que precisa ser avaliada com calma e, normalmente, ela tende a fazer mais sentido para aqueles que têm uma movimentação mais relevante. Obrigada, Rafael. O William colocou aqui também uma outra questãozinha, mas disse que vai entrar em contato por e-mail. Nós estamos à disposição, William. Obrigada por suas considerações. E eu vejo aqui que nós não temos nenhuma outra pergunta, acredito que respondemos a todos, então gostaríamos já de nos encaminharmos para o final. Muito obrigada, Maurício, Rafael e Ana, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até 15 para as 11, nós extrapolamos um pouquinho o tempo, mas queríamos responder as perguntas que vocês fizeram e não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, se não tiver, nós nos despedimos aqui, agradecendo e dizendo também, não esqueçam de nos visitar no nosso canal, no YouTube, também visitar o nosso JUS 360 no Spotify, e em breve esperamos encontrar vocês todos novamente. Muito obrigada mais uma vez.